tá? Claro, a gente pode estar indo para dentro de uma armadilha? Pode. Por isso que eu acho legal o seguinte, para quem está com medo, se for entrar, não entra com tudo. É só não entrar 100%. Tá tudo certo. Entra 50% que seja, 40%, 60%. Entra com calma, né? Ao invés de botar all-in, porque o all-in é o seguinte, tu vira torcedor, né? Se o mercado sobe, você fica feliz, beleza. Se o mercado cai, tu fica apavorado porque tu tá all-in e tu não tem mais capacidade de movimentar, porque tu tá com medo de comprar topo ou não? Tô com medo de comprar topo de novo. Porque no Tá, ciclo passado eu comprei topo. certo. É foda. Então o que acontece, ó? Muita gente confunde o seguinte, a gente entra numa fase que algumas pessoas congelam, ficam com receio e ficam mais pensando assim, nós estamos mais próximo do fim do que... E nós estamos mais perto do fim mesmo, de fato. Só que se a gente for levar em consideração as últimas fases eufóricas, elas são as mais rápidas, as mais violentas, as mais fortes, e elas têm a duração mais curta. Então, por exemplo, 3 meses de forte alta. Geralmente é o que acontece em um fim de um ciclo de alta. É o que está acontecendo agora? Não sei. Pode ser que sim. O BTC me parece que ele vai querer atestar os 123 mil dólares essa semana de novo. Enquanto o Bitcoin testar os 123 mil e não perder 123 mil, ou seja, manter acima de 123 mil, nós temos chance de ver o mercado ainda subir. E aí nós temos que tomar um cuidado do seguinte. Sempre que nós estamos com essa alta, a gente fica um pouco paralisado porque a gente tem medo de ficar preso em topo. Só que ao mesmo tempo, quando dá um sinal de position trade como esse do Ethereum aqui, é um sinal que eu não posso ignorar, eu não posso ficar de fora, e a chance de eu pegar uma alta mensal entrando num position trade desse é maior do que eu ficar preso em topo agora. Claro que vai ter correção e tal. Eu acho que essa semana o mercado vai dar um bom segmento de alta ainda, tá? Eu acho que ele vai ainda continuar entregando alta. Eu acho que as altcoins vão performar muito bem ainda essa semana. Mas depois que daqui a pouco chega no final de semana, tem um dia ali de correção, talvez sexta-feira comece a corrigir um pouquinho e tal. Mas o mais importante é entender o seguinte: quando começa um position trade, o período de alta ele aparece mais barras de alta do que barras de baixa. Só que quando aparece as barras de baixa também, ela dá umas violinadas gostosas. Então, por exemplo, aqui, ó, o Ethereum quando ele estava na fase da euforia, as últimas fases de euforia aqui, que a gente viu antes dessa fase que a gente está entrando agora, ele estava subindo e mesmo assim ele corrigiu, ó, 60%, para depois ele ainda voltar a subir bem mais 185%. Então o que eu quero dizer? A tendência agora é que a gente fique mais volátil, ou seja, comece a ter as correções temporais mesmo, só que elas são mais curtas e a continuação de alta é mais forte. Então são menos dias de queda, mais dias frequentes de alta. Quanto ele tiver, e é que é importante para nós, enquanto a gente tiver acima da média amarela, apontada para cima, nós não temos risco de reversão majoritária de tendência. Como ele fez um pivô de alta acima dessa média amarela, agora nós não temos ainda um risco muito grande. Então, por exemplo, quando é que teria risco? Na primeira grande correção que aparecer aqui, que ele perder e ameaçar perder a média amarela. Aí sim. Mas enquanto eu estou vendo este sinal aqui, minha expectativa é de continuação de alta. Por quê? Porque esse tipo de movimento aqui, ele pode estar abrindo uma janela de oportunidade de alta, né? Uma janela temporal de alta, semelhante a essa daqui. Semelhante a essa daqui, ó. Quando ele abriu essa boquinha. Claro, não precisa entregar tudo isso e não vai ser tão rápido e forte como aconteceu lá no passado. Mas ele está tentando fazer um movimento direcional. E se ele está tentando fazer um movimento direcional, o que é legal? É legal entender assim, ó, cara, eu estou com forte segmento de alta, mercado forte rompimento de alta. Antes dele inverter tendência de longo prazo, ele vai demorar ainda muito tempo para começar a realizar, depois ele começa a lateralizar o mercado e depois ele reverte. Então o mercado primeiro faz enfraquecimento e depois reversão. No caso do Ethereum, ele acabou de sair de um fundo e ele acabou de sair do estigma de a decepção do ciclo. Então, por conta disso,
eu acredito que o Ethereum está no início de um movimento forte alta semanal aqui mensal. E por isso que eu inverti a mão, eu virei a mão muito rápido, né? Então, até sexta-feira eu achava que o mercado ia cair 3 meses. Depois eu percebi que o mercado rompeu forte resistência, fez pivô, mudou para position trade, mudei de mão. Saí de cara para a coroa imediatamente, né? E aí o que acontece? Isso gera uma insegurança, né, nas pessoas. Por quê? Porque quando você está no mercado volátil, o nome já é isso aí, é volátil, não é? Não é renda fixa. Se fosse análise de renda fixa, a gente vai falar, não, daqui a um mês vai se valorizar o teu patrimônio em 6%. Mas não, aqui é renda variável. Então, por exemplo, se no sinal lá da sexta-feira a gente tivesse rejeitado nessa resistência, eu ia dizer, não, beleza, vai vir 3 meses de baixa pela frente. Meu price action estava para essa indicação, né? Ele ia rejeitar a resistência, só que não rejeitou a resistência. Varou a resistência, ultrapassou a resistência, rompeu a resistência, errei a análise. Foi mal aí, pessoal. Tenho que mudar de mão. Não só eu estava errado, como vários caras que eu admiro, traders e tal, experientes, também erraram. Vários na gringa, né? O Thomas Kralov, o Arthur Hayes também. E os caras são milionários. Bom, o Thomas é bilionário, né? E os caras erraram. E tá tudo bem. Então, o mais importante é saber que você errou, que caiu naquela projeção, né? Por exemplo, você pode fazer, sei lá, 4 position trade no ano. Você pode acertar 3 e errar 1. Você pode acertar 2 e errar 2. Você pode acertar 1 e errar 3. Então, toda vez que a gente toma a decisão, a gente se expõe no risco, se coloca numa situação que a gente pode estar certo ou pode estar errado. E a projeção agora para mim é alta. Então, eu saí do extremo, altcoin season não vai mais acontecer e tal, altcoin season morreu, não vai mais acontecer, para não, vai ter uma altcoin season. Só qual é o grande problema que vai acontecer agora? Agora o mercado vai subir, a gente não vai saber até onde vai parar, porque vai ser um período eufórico. Cada dia mais as pessoas vão ficar mais confiantes, mais gananciosas, começa a criar um bolo de ganância e pressão sobre o preço. Chega um momento que ele começa a entrar na fase de realização de lucro e aí todo mundo fica preso, porque a correção daí é muito rápida. Só que o que acontece? Eu não vejo correção tão cedo aqui, pelo menos assim, pode corrigir agora setembro, esse final de semana? Pode ter uma correção de setembro, esse final de semana, voltar para 3.800? Pode. Né? O Ethereum voltar para 3.800? Pode ser que aconteça. Só que agora, com um position trade de alta confirmado, toda sobrevenda do gráfico de 4 horas eu compro. Então, toda sobrevenda do gráfico de 4 horas eu entro. Por quê? Porque ele está com as boquinhas abertas. Ó. Isso aqui é fase expansionista, né? É uma forte tendência de alta. Então, independente se ele vem aqui, retorna um pouquinho, lateraliza um pouquinho para subir mais, não importa, né? Às vezes ele pode até vir para a média amarela, né? Para 3.500, por exemplo, para depois voltar a subir, não importa. Eu tenho que comprar toda sobrevenda no gráfico de 4 horas. Então, toda sobrevenda no gráfico de 4 horas, durante uma alta ou durante uma fase dessas, é a melhor ponto de compra. Então, toda sobrevenda no gráfico de 4 horas, todo recuo mais forte de uma tendência de alta, eu vou lá e compro. Só que esse tipo de sinal ali, durante uma fase eufórica, pode acontecer uma vez a cada mês, uma vez a cada 45 dias. Então, eu acho que se aproximando mais perto do fim de semana, eu acho que a gente pode iniciar, sim, uma pequena correçãozinha, tá? Pequeno pullback. Eu acho que ainda essa semana o Ethereum pode atingir os $5.000, ele testar $5.000, fazer pullback, e aí provavelmente atorar mais alta depois pela frente de novo. Tá? Mas estamos em franca tendência de alta. Então agora vamos lançar a mão, né? Você pega a sua mão e nós vamos lançar mão, vamos fazer o ritual do lançar mão. Pega a mão e joga, lança a mão. Vamos lançar mão do CryptoControl. E o CryptoControl aqui, ó. Fiz uma reposicionada de Ethereum aqui e já está subindo. Essa carteira aqui já está se valorizando de novo. Vai, 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 vai. Nós estamos na fase do Mike. Vai, vai, vai. Tananá, nananá. Depois vai ter o tananá, mas ainda agora não, né? Vamos lá. Então,
radar, vamos pegar o radar aqui. Cara, o Fear and Greed ainda tem espaço para me trazer mais ganância. Eu quero dinheiro! Ou seja, nós temos ainda que alimentar o nosso lado ganancioso. Ainda pode ficar mais gostoso a ganância. Eu gosto de bastante ganância, bastante alta, bastante volume, e no final das contas, o que vai dar? 90% das pessoas presas em torno de novo. E se tu mostrar lucro, o pessoal vai ficar puto. O pessoal vai ficar puto que tu, quando tu mostra lucro. Né? Eu não quero saber da sua carteira, eu quero saber da minha carteira estar sendo lucrativa, né? O pessoal é assim. Enfim, ó, pessoal, o que nós temos aqui de coisas gostosas acontecendo? Pega o Total 2, que pode sofrer um pouquinho de resistência aqui. Ele está em cima da região mais cringe aqui, que a gente precisa para o mercado explodir. Então, cara, falta só um teco, falta só um, aqui só um stups, para ele nos entregar essa alta aqui, ó. Nós vamos romper o topo de dezembro de 24 e provavelmente nós vamos romper essa semana, tá? Olha aqui, ó, rompe essa região aqui, a gente entra em fase de expansão do total do mercado das altcoins. Então esse aqui é o total 2. Total 2 exclui o Bitcoin, o tamanho do mercado Bitcoin, e deixa só das altcoins. E temos ondas de alta, né? Topos e fundos ascendentes ainda, né? Topos e fundos ascendentes, tá? Por enquanto, nós não temos bull trap aqui. O que eu ficaria ligado? Fizesse bull trap aqui, fudeu. Acabou. Vou ter que mudar de opinião de novo na outra semana. Aí os caras já ficam puto de novo. Aí eu já perco mais credibilidade, hein? Já vai, as autoridades vai tudo pros caralhos já. Mas o que acontece? O mercado, pessoal, ele é soberano. O mercado é soberano. Quando eu falo de alguma coisa acontecer, eu espero que aconteça, eu estou falando de uma expectativa, não que vai acontecer. Mas, Augusto, você faz previsões, não é mesmo? Não, eu não faço previsões, eu faço probabilidades com o price action. Tanto é que o position trade do Ethereum, ele tem 90% de probabilidade de entregar alta nas próximas semanas e próximos meses. Só que ele tem 10% de probabilidade de ir pro saco. Então, toda vez que eu entro, eu sei que eu estou 90% com probabilidade boa de alta, de segmento de alta, mas eu tenho 10% que pode dar ruim. Eu não posso ignorar. Então, é uma coisa assim, a cada 10 vezes que eu jogar a moeda para cima, 9 vezes vai dar o resultado que eu quero. Uma vez, não. Então, pode ser que na primeira jogada não dê. Então, é probabilidade, não é certeza, né? Não tem certeza, tá? O que eu tenho certeza? A maior parte do mercado vai ficar preso em topo. Só que onde vai ser o topo? A gente não sabe ainda. Então a gente pode lançar mão aqui do Topo Hunter. Ele já está entrando em fase agora de euforia. O Topo Hunter aqui já está marcando a fase mais perigosa, né, de compra. Sim, tá marcando aí pela quarta vez, né? Geralmente um ciclo aí do Bitcoin tem 5 topos. Aqui ele já está marcando o nosso quarto topo. Só que ele não está marcando topo ainda, porque ele marca topo exatamente quando ele faz o pivô, né? Enquanto as barrinhas estão ficando vermelhas aqui, não significa absolutamente nada, tá? Ele simplesmente está dizendo assim, ó, o mercado está entrando numa fase de sobrecompra, mas não importa, ele pode ficar sobrecomprado por muito tempo ainda, pode ficar sobrecomprado por semanas, meses, tá? E não dá para levar em consideração isso aqui. O que eu tenho que levar em consideração? Cara, sempre a proteção do topo anterior. Então, por exemplo, eu tenho o BTC aqui. Se o Bitcoin romper topo dos 120 mil dólares, 123, né? Que tá com cara de que quer fazer isso, tá? Ele tá com cara de que quer romper isso aqui. Toda vez que ele vir para cá, tá? Eu tenho que tomar cuidado o seguinte. Se o preço romper, alta, show de bola, tranquilo, continuação de alta. Agora, se ele perder e voltar, então vamos imaginar que essa semana ele feche positivo aqui, na outra semana ele faça isso aqui. Aí eu tomaria muito cuidado para não ficar preso em topo, porque daí é um bull trap, né? Eu tomaria cuidado. Então, o que acontece? Eu tenho que me preparar para um evento. Se ele rompe 123, o ideal é que ele não perca mais o 123, que é o topo anterior.
Então, se ele romper a 123 e renovar a máxima, tudo bem, ele pode ir para 125, 128, 130, 132. Ah, mas Augusto, até onde ele pode ir? Ele pode ir a do infinito, ele pode ir para 150 mil, pode ir para 180, 200, 250, não tem como saber. Qual é o grande detalhe? Ele entrega 100% de alta geralmente o Bitcoin está entregando alta de 100% desde o último fundo. Atualmente, desde o último fundo, a gente entregou parcialmente até 63%. Então, supostamente, se continuar no ciclo de alta, ele tem que entregar 100% dos 74.800. Então, 100%, aqui ó, 100% seria lá pelos 148 mil dólares. Ponto. Ali, de fato, pode ser o topo do Bitcoin. Pode ser que seja. Assim como ele pode chegar ali, mercado muito eufórico, todo mundo começa a ficar com medo de perder a oportunidade, gera um FOMO exacerbado com o institucional, inclusive institucional fica preso em topo também, tá? Não pense que o institucional consegue ganhar sempre dinheiro, eles sempre aceitam drawdown, ou seja, eles sempre têm drawdown também. E baleia, investidor antigo, todo mundo aceita drawdown. Tá? Tem gente que aceita drawdown de 15%, de 80%, 50%. O que é a drawdown? É o recuo. Né? Então, se o mercado, se o cara comprou topo, às vezes eles ficam 4 anos segurando um drawdown de 80%. Então, assim, acontece que se BTC romper 125 e se manter acima de 125, indo buscar 150 por mais 2, 3 meses, altcoin season pode acontecer porque o Ethereum rompeu a região importante ali. Tá? Tem alguma dúvida ali? Boa, Edson? Estão perguntando da Pendle. A Pen. Então a Pendle tá bem forte realmente. Tá uma delícia. A Pendle de fato fez o drible do Ronaldinho Gaúcho comigo aqui. Jogou para um lado, me jogou para o outro. Tá? Pendle também tá em acumulação, próxima de romper este topo aqui. Ó. Se ela conseguir romper esse topo aqui, ela vai validar, no caso, né? Poderia validar, porque a gente não sabe se ela vai romper ou não, mas ela pode validar uma bandeira de alta, tá? E ela tem aqui fundo duplo, então dentro desse canal, tá? Então assim, um sinalzinho aqui de alta pode de fato romper e entrar em fase expansionista. O que eu acredito? Eu acredito que ela vai entrar em fase expansionista, semelhante ao que aconteceu com o RSI aqui atrás, onde a gente entrou na fase de forte alta semanal. Tomara que aconteça, sabe por quê? Porque eu quero ver a galera ganhar dinheiro. Se essa fase, se ela se concretizar, a altcoin season se concretizar, se a alta das altcoins de fato começar, é a chance do cara que tem pouco dinheiro fazer muito dinheiro. E eu estou torcendo para que isso aconteça. Porque eu quero ver muitas pessoas felizes com o mercado e não tristes com o mercado, tá? Só que dá aquele medinho, né? Mas olha o mensal dele aqui. Mensal, pivô de alta. É um pivô de alta, pelo menos por enquanto, né? Ah, mas Augusto, surgiu uma barra de queda semana que vem. Aí, semana que vem eu volto e falo, tava errado, e a queda é infinita. Agora, para quem está comprado desde os 1.800 dólares no Ethereum, você acha que vale realizar um lucrozinho ali? Aí é de cada um. Pessoal, É a carteira da pessoa. a pessoa tem que saber se aquele lucro para ela faz sentido já realizar. Eu acho legal realizar, sim. Sempre é interessante realizar. Quando você não tem muito ou tem muito pouco, é bom sempre você realizar, ter caixa e ter construção de caixa constante, né? Mas isso aqui é um pivô de alta. E um pivô de alta no semanal, né? Então, não dá para ignorar isso aqui, tá? Claro, a gente pode estar indo para dentro de uma armadilha? Pode. Por isso que eu acho legal o seguinte, para quem está com medo, se for entrar, não entra com tudo. É só não entrar 100%. Tá tudo certo. Entra 50% que seja, 40%, 60%. Entra com calma, né? Ao invés de botar all-in, porque o all-in é o seguinte, tu vira torcedor, né? Se o mercado sobe, você fica feliz, beleza. Se o mercado cai, tu fica apavorado porque tu tá all-in e tu não tem mais capacidade de movimentar dinheiro ali. Então, eu tomaria muito cuidado com o all-in. Tipo assim, vou me jogar dentro do mercado, vou dar uma ponta, né? O cara pega e
e faz a seguinte, né, o cara fica ansioso, né? Puta merda, diz que eu me fudi porque eu achei que o mercado ia cair, eu acreditei no Augusto, esse bosta, não sei o quê. Aí agora eu vou dar a ponta, assim, o cara dá uma ponta no negócio, né? Não, tu não precisa entrar de vez, né? Coloca só a cabecinha, 30%, 40%, 50%.